Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Vida Inteligente Interativo, trazendo hoje um tema de extrema relevância, assim como todos aqueles que a gente traz, e que visa ajudar-nos em nosso crescimento interior. Bom dia, Lisa, Silvia Renata, Walter Santos, Júlio Correia, Graça, Márcia Carromber, Renata, Pablo Augusto, Alexandre, André e Snugmush. Bem-vindos todos. Espero que a gente faça um bom programa e que a gente possa estar aqui compartilhando uns com os outros coisas interessantes. Desde que eu me conheço por espiritualista e antes que eu mudasse também minhas concepções sobre todas essas questões, sempre me falaram, quando eu era militante da doutrina espírita, muito se falava, e se fala até hoje, eu ouvia muito dizer, sobre reforma íntima. Reforma íntima, que a gente tinha que se transformar interiormente, e que mudar conceitos, tudo isso aqui. Isso aqui, então, era o que se falava e se fala até hoje, que as pessoas, segundo a doutrina espírita, elas dizem que as pessoas, para conquistarem uma cura, através de que mecanismo for, através da sua fé, através da intervenção de coisas que eles acreditam, é necessário também que haja uma mudança de conduta. Porque às vezes, enquanto eu militei nessa doutrina, eu percebia que o nosso desejo, o nosso desejo de curar aquela pessoa que estava à nossa frente, necessitava também da potencialização através da reforma interior dessa pessoa. Ou seja, se ela teve aquelas coisas todas, aquela somatização física, como a gente sabe que todas as doenças, 98% das doenças têm origem no emocional. Então, se isso somatizou, se isso deu uma doença, se através da mentalização de pessoas, de um desejo de pessoas, de fé de pessoas que se propuseram ajudar esse ser que foi pedir ajuda e conseguiram através da sua fé, através da troca de energias, do animismo, era necessário também que, já que a pessoa ficou curada, ela tinha que estar curada também das outras coisas, aquelas coisas que haviam provocado nela esta doença que se instalou no corpo físico. Mas a maioria das pessoas, quase em sua totalidade, em se sentindo bem, em voltando a ter saúde, não estão nem aí em mudança e reforma íntima, coisa nada. Então, aproveitam esse estado de bem-estar, esquecem de tudo, continuam fazendo e tendo os mesmos vícios, as mesmas posturas, os mesmos pensamentos, as mesmas condutas, e passado algum tempo toda aquela somatização acontece novamente. E essas pessoas que assim ocorre, quando isso ocorre com as pessoas, elas geralmente, quase em sua totalidade, elas dizem que o lugar onde elas foram tratadas não prestava, que aquilo lá era uma enganação, que aquilo lá era isso, que aquilo aquilo. Ou seja, delegam a culpa daquelas pessoas que tão amorosamente ajudaram essa pessoa, mas ela jamais admite que ela não mudou absolutamente nada por dentro. Bom, saindo da doutrina espírita, então, e indo para a espiritualidade, indo para o holismo, indo para o espiritualismo. Você já ouviu falar já escreveram-se muitos livros e muitos livros sobre alquimia interior. O que é a alquimia interior? No meu ponto de vista, é sempre no ponto de vista do Eustáquio André Patunas. A alquimia interior é, para mim, a mudança de nossos hábitos, a mudança de nossos pensamentos, a sublimação das coisas que nós temos aqui dentro, que às vezes a gente desconhece e que às vezes a gente acha que não é nosso, Nossa, isso aí não é meu. Então a gente tem que trabalhar
para se mudar internamente, para se corrigir internamente, arrumar nossa casa, nossa própria casa, para assim depois, tendo condição, você estando bem, você estando equilibrado, você podendo ser o exemplo das outras pessoas, aí sim você ser um instrutor, você ser um professor, você ser um comandante, um líder, qualquer coisa assim. Mas imprescindível que se faça essa mudança interior, essa reforma interior, essa alquimia interior. Bom dia a todos. O Pablo Augusto chegou atrasado. O tema de hoje é alquimia interior. Bom dia, Cândido. Bom dia a todo mundo. Então hoje nós vamos, eu trouxe sempre eu trago algum artigo para que possamos debater juntos e chamar a atenção da grande dificuldade que o ser humano tem em se mudar interiormente. Repito e vou repetir até enquanto o vídeo inteligente e interativo durar. Não adianta a gente ficar babando, a gente achar que é lindo, ai que coisa maravilhosa, que isso aqui a gente vê, a gente assiste, a gente ouve, a gente lê. Isso não tem valia nenhuma se não serve para mudar você em absolutamente nada. Né? Gosto e não gosto do que eu estou dizendo. Então nós temos que fazer de tudo para nos mudarmos, fazer essa alquimia, essa transformação interior. Exemplos dessa transformação interior nós temos aí para dar e vender, né? De pessoas que se transformaram, exemplos através de coisas escritas, de livros, de pessoas, de outros que deram até nome de santos, né? Que tudo aqui vira santo, mas o exemplo dessas pessoas é o que interessa, não o título delas. Então os exemplos nós estamos aí, cada um, volta a repetir, cada um sabe o que precisa mudar em si, cada um sabe os seus dons e cada um sabe os seus podres. O que é podre? Que a gente tem que não seja dom é podre mesmo, realmente. São coisas que a gente veio aqui para trabalhar, são tendências que a gente traz, como já foi dito, e nós temos tudo, nós temos todas as ferramentas para construirmos o nosso interior. Todas as ferramentas nós temos, todas. Ninguém vem sem ferramenta aqui. Ninguém vem. Né? Todos temos. O que falta é habilidade, o que falta é vontade, o que falta é coragem, e o que a maioria tem é preguiça. Preguiça de se conhecer, preguiça de mudar algo, comodidade, e aí a sua vida não anda, nada flui, você não consegue, os outros conseguem. Almeja, paga curso, paga isso, paga aquilo, assiste aquilo, para nada, porque não adianta ninguém falar nada se você não tomar a atitude de se transformar, ok? Renata, não sei, já pulou aqui? Deixa eu ver aqui, alguém já tinha falado alguma coisa, vamos voltar lá antes de eu passar para vocês o texto que eu trouxe. Renata, por isso a melhor forma de cura é do esclarecimento, com todo respeito à doutrina espírita, mas ela é muito consoladora, pouco esclarecedora. É o caminho de cada um, né? Eu já passei por lá também. A Délia da Mata, bom dia Délia. Mudança, palavra de ordem. Helenice, sublimação dos hábitos, importantíssimo para mim. A mudança de hábitos é um passo para a alquimia interior. Marisa, bom dia, bem-vinda. Simone diz que o primeiro passo é muito importante, sim. Délia diz que falta é humildade para admitir os defeitos e mudá-los. Nossa, eu não admitia. Hoje eu sei quase todos os meus defeitos e trabalho muito para mudá-los. E agradeço aqueles que levantam os meus defeitos também, coisas que eu ainda não percebi. A Délia da Mata diz que o orgulho consome o ser humano, indubitavelmente. O orgulho, a empáfia que nós já falamos aqui, né? Simone, a preguiça é devido à manipulação que é feita constantemente no povo. Só é manipulado quem se deixa manipular. Só é hipnotizado aquelas pessoas hipnotizáveis.
Você já viu que eles escolhem para hipnotizar as pessoas que não conseguem soltar? Olha, prenda a sua mão, veja só, tente tirar, você não consegue. Aquelas pessoas que não conseguem são aquelas que são hipnotizadas, porque aquelas que conseguem fazer assim, acabou. Perceberam? Renata, consolar, dar o peixe para matar a fome. Isso não pode, tem que ensinar a pescar. Alquimia, a Graça diz que a alquimia é transformação, mudança, olhar dentro e verificar o que precisamos mudar. Sem esta não é possível a mudança exterior. Mas se as pessoas não conseguem se enxergar dentro, Graça, o caminho é esse realmente. É tão simples, mas e aí para se enxergar dentro? E aí para você admitir que você precisa mudar? E aí você descobre, você diz, mas eu não consigo, eu não tenho coragem, se eu mudar, como é que vai ser? Aí. Cândido, os defeitos, será que existem mesmo? Olha, defeitos são virtudes não descobertas, na minha opinião. Isso que é defeito. É algo que ainda não está descoberto. É uma virtude que ainda não está descoberta. Agni, alquimia interior, vontade de mudar para começar o primeiro passo, mas o caminho não é fácil. Se fosse fácil, nenhum de nós estaria aqui. Simone, não grego, se o grau de consciência seguirmos os passos que são dados aqui, todos os dias o que o Jorge fala. Como é que é? Délia da Mata, não, Simone, não grego, se o grau de consciência é baixo, as mensagens subliminares entram de qualquer forma. Yagni diz, o conflito com o outro é o primeiro espelho rudimentar para começar a se enxergar, quando o outro incomoda, isso. E quando o outro incomoda, você está se incomodando com alguma coisa do outro. Então, esse incômodo está em você e não no outro. Né? Isso aí nós já falamos um monte. Simone, não grego, se o grau de consciência é baixo, as mensagens subliminares entram de qualquer forma, sem dúvida, mas aí você tem que ser inteligente, tem que ter discernimento, que a gente já falou bastante, tem que ter bom senso para você descobrir por que aquela mensagem subliminar conseguiu penetrar em você, porque você deixou, você estava com a brecha aberta. Délia da Mata, a mudança se torna automática se seguirmos os passos que são dados aqui todos os dias e que o Jorge fala. Tudo bem. Não entendi, mas tudo bem. O que o Jorge fala, se você colocar na prática, só depois de colocar na prática é que a gente vai saber o quanto funciona para cada um de nós, que nós somos individualidades, pertencemos, somos o todo, mas em individualidades. Marisa, admitir e reconhecer os próprios limites é o primeiro passo para a reforma interior. Vocês percebem que cada um, dando a sua opinião aqui, tem fragmentos de como se faz alquimia. Cada um sabe o que se faz alquimia, cada um sabe como se transformar. Mas aí tem que sempre ser dado aquele primeiro passo. Né? Pablo Augusto, para mim, no sentido iniciático, a alquimia interior na atual humanidade é a transmutação da energia sexual. É um problema, não dá para entender assim fácil. Olha, eu acho que essa tal de energia sexual, essa luxúria, essa sem-vergonhice, eu acho que já foi maior. É claro que ainda existe muita apelação, vocês veem nas televisões, só se chama atenção com mulheres se expondo, homens se expondo à nudez, mas eu acho que já foi pior. Eu acho que não é isso não. A transmutação da energia sexual é um passo também da alquimia interior. Você tem que saber, não precisa transmutar. Você nasceu com genitália para você usar. Não é só para excremento, para você usar. Nós estamos aqui para nos amar e toda essa coisa. Agora, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Tudo. Sexo, bebida, comida, conduta, mas tudo tem que ter equilíbrio. Então é você saber trabalhar isso, não aludir ao sexo mal usado como perdição. Não é bem assim. Agora precisa entender sim, que se você for pervertido em qualquer lugar, não precisa ser apenas no sexo. Bem, eu vou ler para vocês aqui o que eu trouxe, que são as 3 chaves para o autoconhecimento, a alquimia interior. A primeira coisa que precisa ser entendida é que todas as qualidades da sua personalidade, do seu coração, devem desenvolver-se corretamente. E o segundo ponto? O segundo ponto é que deve existir consciência, mas nenhuma repressão. Quanto mais você reprime os sentimentos, mais eles se tornam inconscientes. Você é uma coletânea de energias desconhecidas.
você é o centro de energias bem desconhecidas com as quais você não tem nenhuma familiaridade, nenhuma consciência. O conhecer faz de você um mestre. Dentro de você, muitas energias mais fortes do que a eletricidade estão acesas faiscando. A raiva, o ódio, o amor soltam faíscas dentro de você. Viviane, bom dia a todos. Bom dia. Equilíbrio é tudo, diz a Lígia, seguir o caminho do meio. Ninguém sabe o que é caminho do meio? A maioria não sabe o que é o caminho do meio. O equilíbrio, né? O caminho do meio. Paulo Augusto, o Brasil está mudando sua alquimia interior com esses protestos, mais manipulados, mas mudando. Essa não é a minha opinião, mas eu respeito. Vamos seguir. Transforme a sua vida num laboratório do interior e comece a conhecer todas essas energias dentro de você. Observe-as, reconheça-as. Nunca as reprima, nem mesmo casualmente. Nunca as tema, nem por engano, mas tente conhecer o que quer que exista dentro de você. Se a raiva vem, sinta-se afortunado e agradeça a pessoa que lhe fez sentir raiva. Olha que bacana, a gente vive sempre falando isso. Ela lhe deu uma oportunidade, alguma energia surgiu dentro de você e agora você pode observá-la, que é a questão da raiva, por exemplo, né? Todos esses sentimentos que estão dentro. Isso faz parte da reforma íntima, da reforma interior, da alquimia interior. Olhe-a silenciosamente, isolada, pesquise para ver o que ela é. Esse caso que nós estamos falando agora é a questão da raiva. Quanto mais cresce o seu saber, mais profunda torna-se a sua compreensão. Quanto mais você torna-se mestre da sua raiva, mais perceberá que ela está totalmente sob o seu domínio. No dia em que você se tornar o mestre da sua raiva, será o dia em que você poderá transformá-la. Você somente pode transformar aquilo do qual você é mestre. Isso é importante, vou repetir. Você somente pode transformar aquilo do que você é mestre. Você não pode mudar aquilo do qual você não é mestre. Dá para perceber? E lembre-se, você nunca pode ser mestre de algo com o qual você briga, porque é impossível tornar-se mestre de um inimigo. Bacana isso, né? Só se pode ser mestre de um amigo. Deixa eu ver, eu vou lendo e vou interrompendo para ver o que vocês estão escrevendo aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá, lá. Pablo Augusto, o caminho do meio está em Aristóteles. Simone, Pablo, não dá para saber onde está sendo manipulado tudo isso. Silvana, olá todo mundo, aqui, lindo dia, bom dia Silvana. Ainda não tinha visto o novo visual aí atrás de você, Grego, ficou legal, obrigado. Pablo Augusto disse, é porque a maioria de nós não tem tempo para pesquisar, mas coloco minha existência em jogo, é a manipulação pura, claro que é manipulação, só não percebe quem não tem o mínimo percentual de percepção. A Agni diz que através dos mosaicos do Vida Inteligente consigo não buzinar mais quando o motorista dorme e o sinal ficou verde. Legal, já é o teste da sua paciência, o exercício da sua tolerância, isso é muito bom. Lígia, Grego, se não sabem, está na hora de procurar saber. Silvana Rosa, lembremos que existe um Maya, portanto é preciso vibrar no bem. Sim, sempre o mundo da ilusão. É sempre bom lembrar do mundo da ilusão, né? Lisa, olha, Grego, pelo que eu já passei, a única coisa que eu sei é que eu tenho muito que trabalhar. De inocente eu não tenho nada, mas me esforço bastante para postar tudo isso para mim, luto pela minha verdade. É isso aí, Lisa, pelo menos já percebi que é uma pessoa hiper sincera e que sabe do que precisa trabalhar em si. Isso é importante. Cândido, tá aí, você não pode chamar um amigo de defeito. Tá aqui, exatamente o que diz o nosso texto, já vamos dar continuidade. Paulo Veller, o novo Buda Maitreya já se manifestou? Ele está aí desde 24 de fevereiro de 49. Se ele se manifestou, eu não sei, eu nasci em 51, ele nasceu 2 anos antes, ainda eu não tenho ciência disso, né?
Mas deve ter gente que tem a resposta, com certeza. Eu não tenho. Délia da Mata, a mudança se torna automática, né, Agni? Isso. Então tá aí, vamos seguir. Eu vou repetir. Se você se torna inimigo das suas energias interiores, você então nunca poderá tornar-se mestre das mesmas. Você não pode vencer sem amor e amizade. Não tema nem condene os infinitos tesouros de energias dentro de você. Comece conhecendo o que se encontra escondido no seu interior. Nós estamos falando de tudo. Não estamos falando de coisa boa só. Tudo que está escondido dentro do seu interior. Esta é a segunda chave. Você não deve reprimir nenhuma de suas energias. Viu, Paulo? Inclusive essa energia que você falou aí, a sexual. Você deve conhecê-las, reconhecê-las, observá-las e vê-las. A observação terá dois resultados. Primeiro, o conhecimento de suas próprias energias se ampliará, e conhecê-las fará de você um mestre. O segundo, a força do grilhão que essas energias têm sobre você diminuirá. Olha aí o controle dessas energias. Bem lentamente, você descobrirá que primeiro a raiva vem e você observa. Então, gradualmente, depois de algum tempo, você descobrirá que quando a raiva vier, o observador virá ao mesmo tempo. Nós estamos falando de raiva, você pode falar tesão, você pode falar vontade de comer, você pode falar vontade de mudar, tudo isso aqui substitui. Esse nós pegamos um exemplo da raiva. E finalmente você descobrirá que quando a raiva se preparar para aparecer, o observador já estará lá. A partir do dia em que o observador chega antes da raiva, não há mais nenhuma possibilidade da raiva surgir. Então isso substitui raiva por qualquer outra coisa. Esse texto eu vou disponibilizar daqui a pouquinho e vocês vão poder modificá-lo da forma que lhes aprouver. Cada qualidade pode ser transformada. Tudo tem muitas formas. Tudo pode mudar para a forma oposta. Não há qualidade ou energia que não possa ser convertida para o bem, para a bênção. E lembre-se, aquilo que pode tornar-se ruim sempre pode tornar-se bom. Aquilo que pode tornar-se prejudicial sempre pode tornar-se útil. Útil e prejudicial, bom e ruim são direções. É uma questão simples de transformar, mudando a direção e as coisas se tornarão diferentes. Óbvio, né? Que bacana isso. Deixa eu interromper um pouquinho para ver o que estão escrevendo. O que diz aqui? A Agni diz... Pablo Augusto diz que tem que aumentar o grau de consciência, senão você não vai ver quem é Buda, Avatar, iluminado, etc. Agni, fica mais fácil, amiga Délia, mas é sempre consciente. Você não tem mais aquele impulso. Deixa eu ver aqui. Você não tem mais aquele impulso irracional, mas você está sempre consciente das mudanças. Renata, se você reprime qualquer tipo de energia, quando ela volta está mais potencializada. Muito bem lembrado. Quando você a muda ou educa, você a dominou. Isso aí, Renata. Muito bem. Lisa, para mim, isso deve ser estado de consciência. Pablo. Délia da Mata diz que a consciência tem que estar acesa, só assim poderemos notar os efeitos do nosso aprendizado. Pablo Augusto, exato, Lisa. Como você vai perceber quem é o que papel tem se você não tem conhecimento? Claro. Como é que você vai? Não tem nem poder de discernimento? Isso aí. Vamos seguir. A forma que você está se movendo agora é errada. Qual é a prova de que algo está errado? A prova de que algo está errado é que quanto mais você se move, mais você se torna vazio. Quanto mais se move, mais se torna triste. Quanto mais se move, mais se torna impaciente. Eu vou repetir isso aqui, eu vou ler de novo. Quanto mais se move, mais você é preenchido com escuridão. Se essa for a situação, então certamente você está se movendo erradamente. Repetindo. A prova de que algo está errado é que quanto mais você se move, mais você se sente vazio. Quanto mais você se move, mais você fica triste. Quanto mais você se move, mais você se torna impaciente e intolerante. Quanto mais você se move, mais você é preenchido com escuridão. Se essa for a sua situação, então certamente você está se movendo erradamente. Bem-aventurança é o único critério para a vida. Se sua vida não é bem-aventurada, então saiba que você está se movendo erradamente.
Sofrimento é o critério de estar errado. E bem-aventurança é o critério de estar certo. Não há outro critério. Não há necessidade de perguntar a mais ninguém. Você pode usar esse critério todo dia na sua vida cotidiana. O critério é a bem-aventurança. É o mesmo critério de testar ouro esfregando-o em uma pedra. O ourives jogará fora o que quer que não seja puro e colocará o que é puro na sua loja. Continue checando cada dia, utilizando o critério de bem-aventurança. Veja o que é certo e o que é errado. O que quer que esteja errado pode ser jogado fora. E o que quer que esteja certo começará a se acumular lentamente como um tesouro. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Já já eu disponibilizo para vocês. Poxa, a gente vai recebendo aqui todos os dias. Às vezes, todos nós, a gente vai recebendo pérolas e peças para que a gente vá constituindo esse tesouro que aqui acabou de dizer, que é um tesouro que ninguém pode te roubar, né? É o teu conhecimento, a tua transformação, a tua alquimia, elementos esses que vão fazer com que você se torne uma pessoa feliz e próspera. Próspera, mas não bens materiais, desses bens que não se perdem, se leva para onde a gente for. Lígia, autoconhecimento diário. Dália da Mata, exato, Lígia, aquele conhecimento que o Jorge fala. Toda noite analise como foi o dia, o que fez, como fez, etc, etc. A Dália da Mata disse antes também que a consciência tem que estar acesa, já tinha lido, tá? Silvia Renata gostou do texto verdadeiro, legal. Lígia, disciplina monástica não tem para onde correr. Ou você pratica ou você pratica. Caso contrário, você se perde em um turbilhão de emoções. As pessoas e as que te enfiam goela abaixo. É bem isso. Então, Silvia Renata, só o imaterial é permanente e levamos conosco pela eternidade. Vocês puderam perceber com esse texto que a gente compartilhou aqui, que nós temos todas, reiteramos aqui, que nós temos todas as ferramentas para a gente poder trabalhar e fazer essa alquimia interna. Nós temos todas as ferramentas para verificar o que está errado em nós e o que não está errado em nós. O que a gente precisa modificar e o que a gente pode manter e melhorar. Então, isso é bacana a gente ficar falando aqui, mas é legal a gente refletir sobre o que é falado, assistir depois na sua casa o programa, porque aqui cada um está na sua atividade ou entre duas atividades. Então vamos ouvir depois outras vezes, porque sempre tem alguma coisa que nos escapa e talvez ali esteja a chave que pode nos ajudar a conquistar aquilo que nós queremos. Todo dia eu coloco uma gota de água nesse oceano. Isso aí, Francisco, muito bem. Agni diz que é coragem para a mudança. E Paulo Veller, alquimia é resolva-te a ti mesmo. Claro. Você tem, nossa, você é um mundo. Nós temos que ter consciência que nós somos um mundo dentro de um mundo. Nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo, para falar bonito, como muita gente fala bonito, né? Então nós somos aqui. Então nós temos que resolver que mundo que nós devemos mudar. O nosso mundo primeiro. Mudando o nosso mundo, nós mudamos o mundo. O seu exterior é reflexo do seu interior. Já ouviu falar disso, não viu? Então tá aí. Então essa é a pura verdade. Transformando-nos, nós podemos ajudar depois a transformar os outros. Através do nosso conhecimento, através da nossa consciência, através da nossa conduta, através do nosso exemplo. Enquanto isso não for feito, nós não somos exemplo para absolutamente ninguém. Nem para os nossos filhos. Isso é importante a gente perceber. A Agni diz coragem para a mudança, tá? E a Lisa, conto com as minhas ferramentas e mesmo assim não é fácil. Eu sei que não é fácil, Lisa. A lavagem foi muito bem feita, é difícil mesmo, com certeza. E continua sendo, a lavagem continua sendo feita. A lavagem continua sendo feita. As pessoas se entusiasmam com uma facilidade que é uma coisa incrível. E para você sair desse entusiasmo de Maia, não é fácil. Ai, se fosse assim para cada coisa correta, né? Mas não, a gente se ilude e aparecem essas coisas. E para mim, eu não queria tocar nem no assunto,
esses movimentos que vocês estão vendo aí pela televisão, não sei não. Movimento para mim é aquela coisa que tem um objetivo claro, é aquela coisa que é feita inteligente e pacificamente, sem vandalismos, sem essas coisas que nós temos observado. Isso como é que é? Anarquia é o termo certo. Anarquia. Entendeu? E depois vem a repressão das autoridades e as pessoas ficam chorando, porque nós fomos isso, fomos aquilo. De santo ninguém tem absolutamente nada. Então, ok, mas cada um faz o que quiser de si, né? O movimento não tem foco algum. É isso mesmo, foi isso que eu disse. Eu perguntei para as pessoas, mas estão pleiteando o quê? Um reclama do aumento da tarifa, outro reclama porque gastaram muito para a Copa. Pô, gente, por favor, o que é isso? Vai mudar alguma coisa? Vai nada. Tá bom, esquece, né? Não vamos sair do foco, né? Tem que controlar aqui as emoções e fazer a minha alquimia. Tem que dar o exemplo, como eu acabei de dizer, né? Aqui no Rio está uma bagunça, já vimos todos aqui. Pablo Augusto, metade dos que fizeram... Bom, Pablo Augusto, o que se quer é totalizar o Estado, se quer tirar os direitos individuais das pessoas. O que não falta é coisa para reclamar. Protesto sem dar nome aos bois é matar formiga a grito. É isso aí, todo mundo sabe. Eu considero vocês todos inteligentes, está aqui a prova da inteligência. Está todo mundo se divertindo nessa bagunça, diversão, o que é isso? Então tá aí. Pessoal, já que nós estamos munidos, bem alimentados pelas nossas ferramentas, mais uma vez lembramos que as ferramentas estão aqui, pode estar escondidinha no armário aqui atrás, ou então lá num lugar que você não mexe muito, mas dá, assim como você arruma a sua casa, seu guarda-roupa, seu escritório, tudo, que aqui eu estou fazendo mudança também, está uma bagunça federal aqui, o estúdio do Vida Inteligente, assim devemos fazer com nós próprios. Vamos deixar o nosso interior de uma forma legal, de uma forma organizada, de uma forma limpa, de uma forma bacana, né? Isso é possível. Talvez não consiga porque lhe faltem alguns elementos, mas isso você vai conseguindo com o tempo, né? Com as suas descobertas, né? Com as suas economias de energia, com as suas economias de raiva, de toda aquela coisa de transmutação, aí você transforma o todo. Então, deixa eu ver as palavras. A Viviane, todo mundo, Viviane, não é só você, eu estou passando exatamente por essa fase de mudanças, todo mundo está passando pelas mudanças a cada segundo. Nós jamais somos mesmo, nós somos totalmente diferentes na hora que nós começamos o programa. Já mudamos, não somos os mesmos. Só vale o aqui e agora. Nós estamos nos modificando a cada momento, tudo é novo. Essa consciência que a gente precisa ter. O Cândido diz que o humano sofre se o homem não te acudir. Renata, técnica dos pequenos passos, uma coisa de cada vez. Silvia, Renata, estamos totalmente preparados para tudo desde que nascemos. É verdade, isso aí é importante. Já disse, lembrei, todos nós somos vencedores. Nós corremos, nós vencemos a corrida. O espermatozoide vencedor é você hoje. O óvulo vencedor é você hoje. Então você é um vencedor. Okay? Lembre-se disso, nunca esqueça. Pablo Augusto, finalizando, agora é um karma grande esse de quem quer despertar e perder a consciência. Tenhamos consciência tínhamos consciência plena, eu acho que você quis escrever, e nos foi retirada. Agni, os historiadores estão chamando de novo esse movimento de massa que não tem liderança, observemos. É isso aí. Mas vamos observar na neutralidade sem nos envolvermos emocionalmente nisso. Simone diz, os focos são educação, saúde e transporte, tudo ruim. Como ter um único foco? Exatamente, não tendo foco, dispersa e não acontece nada, acontecem esses vandalismos, essas bagunças que nós estamos vendo. Uma vez disse ao meu marido, a Renata, vou mudar tal coisa em mim. Ele respondeu, antes disso vá organizar seu guarda-roupa. Então, técnica dos pequenos passos. Bacana. Tá vendo? Como o Jorge diz, o nosso companheiro é aquele que a gente precisa. Silvia Renata, tá, Paulo Simone, o foco é a ditadura dos petralhas. Não, aí não vou entrar. Bom, então, gente, eu fico muito feliz de estarmos juntos mais uma vez, termos compartilhado. Eu quero deixar para vocês o meu fraterno abraço e um feliz sempre. E vamos ver que tema se apresenta amanhã. Hoje vão, um beijo. Fraterno abraço, feliz sempre. Tchau.